Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados, às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande. Olá, viva, bom dia, bem-vindos para mais um Plano Estratégico. Estamos preparadíssimos para fazer a análise semanal, enfim, dos assuntos que marcaram a semana, não de uma forma tradicional, mas de uma forma que nos traga umas pitadas de humor. Ele vai acontecer sempre de forma espontânea, também de forma preparada e inteligente. Comigo tenho sempre os dois autores deste plano estratégico. Estamos a falar com João Márcio Matos e Raul Ribeiro, autores deste plano estratégico, que hoje tem uma convidada especialíssima. Andamos muito bem em termos de convidados, ora género masculino, ora género feminino, e hoje é com o maior dos gostos que recebemos em estúdio na Tércia Xavier. Ela própria. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Olá, Ana Tércia, bem-vinda ao Plano Estratégico. Muito obrigada. Bem-vinda. E obrigada pelo convite também. Sempre um prazer. Nós gostamos de estar em boa companhia. Estamos sempre com a Celina, mas Eu já sou habitual. Já é essas habitué. coisas no hábito, enfim, depois perdem um bocadinho a graça. É bom ter algumas... sangue novo. É verdade, exatamente. Esse sangue novo é fundamental. Mais um Plano Estratégico. Como sabem, todos os sábados às 9 da manhã, com Rádio Calheta, Rádio Santana, também no Porto Santo e outras que queiram... Selvagens, desertas. E com repetição nos Desculpa, domingos. Raul, permite-me que diga, e também para todo o mundo, all over the world, via internet, 88.8. Ora bem, e tivemos uma semana paupérrima em termos de acontecimentos. Portanto, vamos terminar o nosso programa. E até para a semana. Obrigado pela vossa presença. Estou a brincar, claro. Vamos começar por algumas efemérides que marcaram estes últimos dias. Aliás, Celina, tu ainda há pouco falavas que hoje, dia 9 de dezembro, se comemora o dia... É verdade, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, um dia que é comemorado a 9 de dezembro. A 3 de dezembro comemora-se o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, de modo que ao longo desta semana foram acontecendo alguns eventos à volta da simbologia, da inclusão e particularmente do trabalho que é necessário fazer, quer em termos sociais, quer também em termos culturais, por exemplo, no Includança, na inclusão pela arte, face a estes cidadãos que não são mais, se considerarmos a humanidade como um único ser humano, não são mais como parte desse ser humano que é único e que é total, e é muito importante, se calhar um bocadinho em contrassenso, porque se diz muitas vezes que não é preciso comemorar os dias e que os dias são únicos, mas são muito importantes, e neste caso importantíssimo, porque efetivamente qualquer um de nós pode, algures no seu percurso de vida, ter qualquer incapacidade que o faça estar exatamente na posição de alguns que, enfim, na sua condição de vida têm qualquer incapacidade. Os espanhóis têm um termo discapacitar, que é muito interessante porque nos tira o peso, tira-nos o peso da deficiência, porque na verdade são cidadãos ativos que procuram estar, que procuram render o mais possível dentro da sua circunstância de vida, e isso é uma lição que devemos todos nós apreender desse segmento da sociedade, que é importante valorizar. Dar uma nota aqui sobre o dia 3 de dezembro, não por ser o dia do meu aniversário, que também é um momento para celebrar. Claro. E aqui o Raul como o top mais da semana é o que top passou, mais. Sim. foi o aniversário da Ana Tércia. Exatamente. E também o João Márcio fez anos esta semana. É verdade. Nós temos uma semana conotáveis Eu acho que fizeram uma sextarianos. festa conjunta. Não. Foram mesmo duas ressacas. Mas, enfim. Mas dar aqui uma nota sobre o dia Eu não 3 estou a de perceber porque é dezembro. que não foi convidada, Márcio. Não Na Tércia. houve convite. Eu fui apanhado de Não surpresa. estou a perceber, Raul, não te... Estou a saber agora. Dar aqui uma nota sobre o dia 3 de dezembro. Aqui na Madeira
houve uma celebração muito importante com o Encontro em Colodança, que é promovido pelo Dançando com a Diferença, e que tem uma ambição de internacionalização que é muito saudável e que mostra bem a importância de reforçar o foco nas competências e não exatamente no que tu estavas a dizer, Celina. O Dançando com a Diferença é um exemplo do foco artístico quando sai do foco terapêutico. E é muito bom quando isso acontece. Curiosamente, ontem à noite houve um espetáculo da com a companhia espanhola, que foi excepcional. Exatamente. Que resulta também de um trabalho que o Dançando com a Diferença fez com esta fundação em Espanha. E que mostra a possibilidade de trabalhar competências para além das nossas limitações. Eu tenho imensas limitações. Podem não ser físicas, mas são de outra natureza. Aqui o João Márcio está a apontar para a ginginha. Mas a verdade é que... É uma piada. Em direto, quem? Sim. Mas dizer que este trabalho é um trabalho extraordinário, não apenas para aqueles que têm a oportunidade e o privilégio de interpretar no palco, mas principalmente para toda a sociedade que tem a oportunidade de ver e de recordar as dificuldades que nós também temos e que podem ser celebradas de outra forma. É verdade. Curiosamente, na Tércia, só para... Desculpa interromper, já termino o teu raciocínio. Na companhia Psicobalé, que é a companhia da Maté Lyon, nunca se faz referência a nenhuma limitação. Muito pelo contrário, todos os espetáculos são neste momento um salto à frente e todos os espetáculos falam simplesmente de artistas e das coreografias e do trabalho. E quem foi ver a coreografia que aqui foi apresentada no âmbito do Enclodança, realmente vi um espetáculo de dança contemporânea. Dedicado ao bordado. O do bordado e o do granito foi no meio da semana, se não estou a errar, na terça-feira. No domingo. Ou no domingo, no dia 13, exatamente. Foi a inauguração foi a estreia da nova peça. Com o Marco Paiva. Aí... Não, o Granito era mesmo a última do Dançando com o grupo sénior. O Marco Paiva esteve na abertura com a Carina Abel. do Enclodança, exatamente, com a Carina Abel Teatro. Mas é o que há de comum neste trabalho que tu referiste muito bem, é que são trabalhos de arte e são trabalhos de criação artística e ponto. Muito bem. Bem, permitam-me, Celina e Natércia, agradecer-lhes por este excelente início de programa, com muito nível. Obrigado mesmo. Agora vamos baixar. Agora vamos baixar, mas olha que não acontece. Com esta qualidade de intervenções. Márcio, para além do dia do teu aniversário, algum dia esta semana que quisesses há um acontecimento que eu acho que é de mencionar. Os bonecos das Termós são património material da humanidade, classificados pela Unesco, na passada quinta-feira. Muito bem, se sim, senhor. não estou em erro. E uma outra coisa, um pormenor interessante nesta história da classificação é que a maior parte dos dossiês que são submetidos levam horas de discussão em comitê para serem aprovados. Os bonecos dos Termós levaram 5 minutos. Diz muito da capacidade portuguesa de despachar as coisas. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Nem conhecia os bonecos de Estremoz. Mas eu devo confessar que conhecia pouco e acabei por conhecer um pouco mais. Nós temos as bonecas da Dona Salomé. Que também são muito... Sim, muito típicas aqui da Madeira. As bonecas da Dona Salomé. Temos os bonecos de massa. E por que não uma candidatura? Porque não? Compete ao coletivo, à comunidade. Não é necessário ser uma iniciativa governamental. Exatamente. Não é necessário ser uma proposta com pendor institucional. Falou dos bonecos, eu vou falar... Das bonecas. Não. Dos sinos. Muito bem. É um património material. E os toques chineiros em São Jorge. Em São Jorge, por exemplo. Que são mais de 30 mais toques. de 30 toques originais, com regulamentos que datam, aqueles que conhecemos, os mais antigos do século XVII. Eu quase que ficava surda quando esteve lá na torre. Tive a oportunidade de assistir ao toque manual dos sinos. Manual. Atenção. Não digital. Aquilo é uma também dança... já há sinos digitais. Há sinos digitais, mas não, isto é manual. Não. E a cineta? Fala-nos da cineta. O Raul está muito calado, está ali a rir-se. Atentamente. Já que é fala da cineta. Já que quando ouço falar em manual e digital, dá-me para rir.
Ele está divertido. Mas, não, Mas calma. São 3 sinos. Raul, são 3 sinos só. 3. O Raul acho que ainda não teve a oportunidade de ver o processo de toque manual. eu conheço um vídeo que tu partilhaste. Que eu partilhei, exatamente. Mas já agora, uma saudação especial ao Pedro e ao Ricardo. Grandes mestres chineses. 2 gerações diferentes. 2 gerações diferentes. E ainda se transmite o saber cineiro de geração em geração, o que é muito bom. Sim, senhor. E vou contar aqui só rapidinho a história da cineta. Então é assim. Há o mais pequeno dos sinos de São Jorge que tem uma inscrição que agora, assim, parafraseando, será qualquer coisa como à memória de Amélia, do seu marido Vitorino, e tem as datas do casamento e a data da morte. A morte da Amélia foi cerca de 6 meses depois do casamento. É uma prova de amor de Vitorino à memória da sua esposa. E é engraçado que é sempre... Mas essas inscrições no sino. No sino, na cineta. É uma espécie de Taj Mahal. Não, o badalo é matéria interna. É o Taj Mahal de São Jorge. É o Taj Mahal de São Jorge. É uma história de amor bonita. Agora, é o primeiro dos sinos. O primeiro dos sinos a tocar e o último dos sinos a tocar. Dá aquela ideia de um amor de onde tudo começa e onde tudo acaba. É bonito. Sim. Eu digo uma coisa, eu estou banzado convosco. Estás banzado. Banzai. Mas os sinos de São Jorge merecem uma atenção especial. Os 30 toques que estão registados, que estão documentados, a profissão que continua, Cineiro, e a profissão exatamente. de cineiro que continua, e a possibilidade destes sinos terem, no fundo, um repertório, porque é disso que se trata, é um repertório festivo, é um repertório que assinala a vida da comunidade. Pragmática até, a questão dos incêndios, dos ataques dos corsários, cada uma dessas coisas tinha um toque específico. A questão Corsários, piratas, piratas, raposas peladas. só para terem ideia, raposas peladas, porque não? Só para terem ideia, É preciso atualizar os temas. temos que inventar novos toques, porque não? Só para terem ideia, uma pessoa de São Jorge, no seu lar, ouvindo o toque, sabe se quem morreu foi homem, mulher, quantas confrarias tinha, e assim ter uma noção sem sair da sua casa e em épocas em que não existiam telecomunicações móveis, saber quem é que tinha morrido, se era criança, se era adulto, se era homem, se era mulher. Sim. Exatamente. Curiosamente, o toque masculino é feliz e o toque feminino é triste. É, eu acho que foi uma mulher que inventou o regulamento. Está na altura de fazer novos toques, Jorge Márcio. Acho que sim. Isso para mim é novidade e fico encantado com isso. Quer Ficas dizer, desde já convidado a passar na Torre Cineira de São Jorge e a ficar surdo por algumas horas. Pois, posso comprovar. mas isso significa que atualmente é possível também passar mensagens com toques chineses. Sim, Por sim. exemplo, Eu já tentei. na paróquia do Monte é possível dizer: vem ter comigo à sacristia depois da missa. em toques de sino. Olha, porque não? É uma espécie de código Morse. Muito bem, o código Morse. Também podes perfeitamente tentar o execuível. homógrafo, se não quiseres que os outros ouçam, vais com bandeirinhas e Exatamente. vais fazendo o código homógrafo da torre. Tem toques, tipo, o como assim este mês não veio? Tudo isso é possível fazer em toques de sino. É uma É forma possível. de fidelizar o público e evitar a dispersão para outras paróquias. Exatamente. Já me coube a fava de tocar o sino no fim de ano, quando os chineiros compreensivelmente estão com a sua família e não há mais ninguém. Eu que tenho fraco jeito para a coisa, mas tento dar uns toques, acabei por fazer um toque que em nada corresponde à tradição, mas que serviu para atrair imensa bicharada à torre da igreja. Portanto, perfeitamente Funciona. possível. Funciona. Eu, o único toque que fiz revelou felizmente que não tenho nenhum problema a nível prostático. E eu acho que mais vale mudar de tema, porque mais baixo não pode ser o nível neste momento. Esta coisa de dias internacionais eu acho sempre um bocado estranho. Há dias para tudo. Olha, hoje é o dia de San Diego. San Diego? San Diego. Cidade ou santo Não, mesmo? era um santo, morreu em 1474, mexicano, era índio. O das aparições de Guadalupe. Exatamente, Muito bem. exatamente. E por isso, já que estamos no dia 9, no sábado, falar aqui
de uma comemoração religiosa. Eu ia lembrar-me também que foi o ano... Exatamente, no dia 9 comemora-se Dia de Nossa Senhora da Guadalupe. a primeira aparição de Guadalupe. Pois, e Que é a padroeira das Américas. Exatamente. Também é o dia 9, mas é mais recente, 1992, o dia em que se separou a Lady Di do seu príncipe Carlos. E também E a família real, E ultimamente, em tem mil- sido muito contemplada com uma série de casamentos para compensar. Fecundos, muito fecundos. E foi a 9 de dezembro de 1987 que eclodiu a Intifada. A primeira. A primeira. Mas isso E falando em intifadas, Raul, não é falando em Intifadas, é falando no dia 9. Para além de ser este dia destas coisas todas, também é o Dia Internacional do Shareware. Do quem? Shareware. Santinho. É o Dia Internacional do Shareware. Amém. Os ficheiros de partilha gratuita. Há um Ah, dia é para isso. tipo Tupperware, agora é Não, shareware. é Shareware. Aliás, É o quê? Que a gente manda uns para os outros no Messenger e Não, o iCloud. Clouds e assim. programas informáticos que são de partilha, de distribuição gratuita, shareware. Muito bem. Há um dia para isso. Aliás, na semana que passou, o dia 4, para além de ter sido dia de várias coisas, também foi Foi o dia do aniversário Um da dia- João Márcio. Não, eu faço assim, mas vocês são cá uns excomungados. Não, O que é que o dia- dia o dia 4 é o de Santa aniversário Bárbara? de São Jorge, Santa freguesia. Bárbara. 502 anos. Santa Bárbara para a Trovoada, muito bem, tivemos na primeira emissão. Já verdade. já estava a anunciar. Tivemos uns ecos, foram uns ecos. Foram os É o ecos dia da bolacha. da bolacha ou Está bolachada? marcado no calendário dos dias internacionais como o dia da bolacha. Maria, tostada, ser específica. Se comemora-se o dia da bolacha no dia 4. Não me agrada, tem que ser uma coisa específica. Não é mais dia da bolachada. Dia de 5 de dezembro, para além de ser o dia do voluntariado. 5 de dezembro, Sim. faz sentido. 5 de dezembro é o dia que ele faz anos. Faz-se bem. Também é o dia da banheira. E de São Geraldo. E de São Geraldo e de outros. São Geraldo. É o dia da banheira. E de São Nicolau. Ah, não, é véspera de São São Nicolau Nicolau. foi ontem. É véspera. E por estranho, Véspera. Mas por como toda a estranho gente que sabe, pareça, as comemorações são na véspera. Neste por caso, estranho que pareça, também é o dia do ninja. ninja. Há pessoas um pouco por todo o mundo que no dia 5 de dezembro Se vestem se de vestem ninja. de ninjas. Olha, para o ano vou fazer isso. É. Que tem que arranjar umas Houve um treinador tartarugas. qualquer que se vestiu de zorro. Foi o Paulo Fonseca. Ainda bem que há aqui jovens Mas com... porque ele prometeu e Claro, cumpriu. Claro, prometeu não Olha- agrilhoado. Este é o Muito prometer não agrilhoado. Sim, sim, Raul. O Raul está entretido com caroço. Hoje também é um dia especial para Kirk Douglas. Kirk Que Douglas faz 101 anos. faz hoje 101 anos. Ei, É verdade. Spartacus. Yeah, Sempre firme e sempre. ipto. Para além do grande ator que sempre foi, o Kirk Douglas foi um homem de coragem. Como diria a minha avó, ninguém faz um Spartacus como aquele gajo. Na altura do macartismo e da caça às bruxas nos Estados Unidos, o Kirk Douglas tomou uma posição de força, e exatamente para esse filme, o Spartacus, realizado pelo Stanley Kubrick, e que o Kirk Douglas, para além de interpretar, produziu, ele fez questão de acreditar como argumentista o Dalton Trumbull, Que estava a ser investigado por elos ao comunismo. esteve preso durante imenso tempo por se recusar a assumir como comunista. Exatamente. Os tempos negros Memorável. de. É muito bom de- lembrar esses tempos porque O Kirk achamos que Douglas passou e não passou. Faz a bonita idade de 101 anos. De 101 anos. E é curioso, há dias que parece que chamam. Dia 9 de dezembro é um dia em que imensos atores nasceram. O Douglas Fairbanks Jr., o John Cassavetes, a Judi Dench, o John Malkovich, Judi Dench. Judi Dench, grande atriz, e o próprio Dalton Trumbull, que foi reabilitado pelo Kirk Douglas, Nesse também dia. era desse dia. Uma coincidência Tudo engraçada. sagitarianos. Já viste, João Márcio? Faz Mas sentido. eu vou fazer aqui um pequeno à parte, só para destacar, antes que me esqueça, que o português David Gratchett. Quem? Eu sabia que vocês iam fazer essa. É português, sim, e chama-se David Gratchett. Bem. Foi vice-campeão do mundo nos 400 metros livres em natação adaptada. Hoje, ou melhor, ontem,
na cidade do México. Olha, muito onde bom. correm os campeonatos E nós que começamos este programa, Natação, os o plano mundiais de estratégico natação. deste dia 9 de Está dezembro, tudo ligado, exatamente, está tudo ligado. com ligado. as comemorações do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, está tudo certo. Muito bem, grande celebração a mostrar a capacidade para além das limitações. E já agora permitam-me, já que tivemos no nascimento, vamos passar para as mortes. Vamos passar para as mortes e começam as mortes, ou os aniversários de mortes, porque tivemos quem se queixasse recentemente que num programa que supostamente é leve e descontraído falávamos demasiado em morte. Por isso eu achei por bem não só falar de quem morreu esta semana, mas de quem morreu neste dia, dá uma catrafada de anos para cá. Resolveste trazer uma série de... Então, em vez de uma, trouxemos uma série de mortes. Montes de mortes. Olha, Raul, permite-me só que te diga que se calhar aqui é importante esclarecer os nossos ouvintes que quando nós falamos de mortes não é no sentido de balada soturna, sentido mas de é no celebração. sentido de celebração da vida. Celebração e homenagem. Ninguém vem para Com exceção do Mason. Quando falamos do Charles Mason, falamos no primeiro. Isso não faz cá falta nenhuma. Não. E parabéns também ao Dr. Mário Centeno, recém-eleito É verdade. presidente do Eurogrupo, que faz anos hoje. Faz anos hoje. Também é sagitário. Está tudo Dá explicado. umas boas gargalhadas. de Na vez em terça quando. daqui uns anos controlamos o Eurogrupo. É verdade, é isso mesmo, é o futuro. Mas, meus amigos, permitam-me que vos diga quem diria. O que é que o Mário Quem diria, não faz é? anos hoje? Eu nunca Não, Ele não. ia ganhar o Eurogrupo. Sim. Olha, eu gostava de dizer uma coisa sobre isso. Diga, Eu- doutora Tércia, que você Eu que sabe. gostava de dizer uma coisa em relação à diplomacia portuguesa. E isto que o Raul falou agora está muito bem marcado. Esta nomeação, esta eleição do ex-ministro Mário Centeno para o Eurogrupo é uma vitória. Atual ministro. Sim, ainda é. Continua a ser. Pronto, está bem. É, acima de tudo, uma vitória da diplomacia portuguesa. E eu gostava de dizer isto porque nós devemos também congratular-nos com os bons feitos do nosso país. Nós temos uma série de funcionários públicos que são diplomatas numa série de embaixadas e de missões que estão a fazer um trabalho extraordinário e a mudar para melhor a percepção dos outros em relação a Portugal. E isso passa pela diplomacia. Recentemente, nós tivemos a possibilidade de presidir o Conselho Executivo da Unesco. Isso foi uma vitória muito importante da Embaixada de Portugal junto à Unesco, da diplomacia portuguesa, que tem feito um trabalho extraordinário em vários fóruns, não só ao nível da diplomacia bilateral, mas nestes espaços onde Portugal tem de afirmar-se multilateralmente e onde joga com pesos muito pesados. Estamos a falar de diplomatas de carreira com uma grande preparação, com um grande sentido de dever e que são verdadeiramente servidores do Estado. E eu gostava de sublinhar isto numa altura em que nem sempre é clara a noção de serviço público e porque as questões mudam de forma muito frequente, ora é um partido, ora é outro partido, e perde-se muitas vezes a noção do essencial e do propósito para o qual nós estamos a trabalhar. E no caso da diplomacia portuguesa, isto tem sido muito evidente. Houve um diplomata que se reformou recentemente, que eu aproveito a dica do Raul de falar neste caso para ir buscar o nome dele, que é o embaixador António Ricoca Freire, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente quando ele ainda estava na missão de Portugal em Nova Iorque e que foi embaixador nos últimos anos na África do Sul, que foi um grande diplomata, foi um homem que soube estar sempre muito próximo da comunidade portuguesa e aproveito esta oportunidade para mandar uma saudação muito grande para as pessoas que estão na África do Sul e que porventura poderão estar a escutar-nos e que são madeirenses, fazendo ver e fazendo viver a Madeira todos os dias nas suas comunidades. E isso ainda é mais difícil quando se está tão longe. E o embaixador Ricoca Freire foi uma pessoa que soube estar com os portugueses e soube fazer valer a palavra e a mensagem de Portugal junto de uma série de fóruns políticos na África do Sul. E ele reformou-se, portanto, agora está de saída e gostaria de deixar dessa palavra de apreço e também reconhecer este trabalho que a diplomacia portuguesa tem feito e que é muito visível, não só ao nível das Nações Unidas, e nós devemos felicitar-nos, independentemente de serem pessoas do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do CDS ou do PAN, que ainda não aconteceu nenhum, mas... Supranacionais.
Mas isso é importante e são servidores do Estado. E é importante sublinhar isso. Que também estendo os meus cumprimentos ao Dr. Ricotta. E Coca Freire. Para tudo. Alto e para bem. Olha, ainda tem coisinha. Não. Há que falar aqui de uma questão. Estamos a falar de óbitos famosos Não. no dia 9. Eu tenho uma coisa peço para dizer desculpa, sobre mas em relação a este assunto, eu não estou totalmente de acordo com a nossa amiga Ana Tércia. Porquê? Eu acho que a grande vitória da nossa diplomacia nas últimas décadas foi Timor-Leste. Verdade. Para começar. Sim, senhor. Agora, depois, quanto a cargos supranacionais ou Guterres. empresas internacionais, ou que seja, António Guterres, vamos ver. Durão Barroso foi. Não, é diplomacia. É um prémio de carreira. Foi o que quer que seja, o facto de um português ter passado por aquele cargo, não sei até que ponto foi positivo, mas não vejo nada de positivo para ninguém, nem para o país, e eventualmente para o próprio. Se calhar só a parte da visibilidade. Eu acho que foi mais a Golden Agora, Sachs. Sim, também depois foi. Sim. Quanto ao Dr. Mário Precisamente. Sim, é verdade, é verdade. Quanto ao Dr. Mário Centeno, o cargo para o qual ele agora foi eleito significa que ele continua a exercer as funções De ministro. das Finanças em Portugal, simplesmente vai para as reuniões do Eurogrupo e não pode tomar posição em defesa do seu próprio país, porque enquanto presidente tem que ser equidistante. Não sei em que é que podemos ganhar com isso. Quanto ao prestígio, basta ver o senhor que saiu, o Disque é Blom, que fica na história nem fica na memória. O tipo do vinho verde. Isso, Sim. é pitão. Olha, ficou na memória. Sim, aquele Mas Tu percebes o que eu estava a dizer? Tem a ver Sim, com os funcionários, tem a ver com as pessoas que estão a fazer uma carreira diplomática. Exatamente. O Raul é meu colega de formação, não é? O João Márcio é que. Eu descambei para o outro lado. Tu és o quê? Para o lado legal. legal. Direto, tu és direto. E tu, Selena? Eu sou biologia, que alguém tem que marcar aqui o respeito e a Mas- ciência é a ciência. O Por isso é Raul que tu fugiu tens com o esta rabo visão. à seringa. Estava a falar de gente que comemorava aniversário de morte. Mas eu gostava de falar sobre isso. Mas espera, só para dar aqui um exemplo. Hoje, dia 9, faz anos que morreu Anthony Van Dyck. Em 1640. Que muita gente acha que é Anthony Van Dyck. Mas não é. É Van Dyck. Olha, isso é um Só queria problema. esclarecer. E também Almeida Garrett. Almeida Garrett, que morreu com 55 anos. Muito novo. Muito novo. Muito bem. Também E Chaya a ginginha do Recife. e também Olha, não sabe Chaya sou Jorge. Pinkassovna. Sabem quem é Chaya Pinkassovna? Não. Se eu lhe disser que o último nome era Lispector. Clarice. Clarice Lispector morreu a 9 de dezembro de É a 1977. nossa Clarice. É a nossa Clarice. Que pena. Perder-se também a caminho, como ela diria, e que eu subscrevo. Eu gostava só de dar nota de uma pessoa que morreu agora, recentemente, morreu no dia 21 de novembro. Um português que foi um grande artista, um desenhador exímio e que morreu muito jovem. Banda desenhada por 63 anos, sim, ele morreu com Parkinson, morreu agora no dia 21, o Fernando Relvas, e eu gostaria de dar nota de uma situação que foi bastante comunicada em vários jornais e também nas redes sociais. E esta é uma situação... É vergonhosa, e esta mas situação desta-te... vergonhosa. É. O Fernando Relvas, ele tinha concorrido há 2 anos ao Fundo de Fomento Cultural, que é uma linha de financiamento que existe no Ministério da Cultura e que possibilita, e foi uma medida legal criada pelo Lucas Pires, que foi um grande estadista e que foi um homem que defendeu e que trabalhou muito pela cultura neste país, no cargo que ocupou na tutela dessa área. E é contemporâneo o pensamento, ou melhor, na altura ele tinha um pensamento que hoje poderia ser até urgente, e nessa altura ele defendeu e muito bem.
E esse normativo continua em vigor. E o Fernando Relvas concorreu para uma bolsa que esse Fundo de Fomento Cultural prevê para artistas que se encontram em dificuldade. E esteve 2 anos à espera de uma resposta do Ministério da Cultura do embaixador Luís Filipe Castro Mendes. Um fundo foi criado especificamente para Sim. atender situações de pessoas de reconhecido mérito cultural em situações de comprovada carência. Exatamente. E ele estava e reuniu essas condições e ele instruiu o seu pedido junto ao Ministério com tudo aquilo que lhe era solicitado com o enquadramento desse programa. E eu digo isto porque é de facto vergonhoso que o Estado não tenha a capacidade de fazer aquilo para o qual existe, que é servir o cidadão e estar ao serviço das pessoas. Quando uma situação destas sucede, deve também tocar uma campainha de alarme na nossa cabeça e pensar no nosso dia-a-dia que outras situações podem ocorrer às quais nós temos a obrigação de acudir e de evitar que sucedam e prevenir estas tristezas. E eu não queria deixar passar esta oportunidade para falar neste caso, porque há muitos artistas que vivem da sua arte com imensa dificuldade e que infelizmente só são valorizados quando morrem. E só são valorizados com as notas com os obituários e é muito importante nós estarmos atentos no nosso dia-a-dia às pessoas que estão numa situação de maior fragilidade ou de menor enquadramento do ponto de vista remuneratório, que seja possível acudir, e principalmente quando há instrumentos legais à disposição, como é o caso deste Fundo de Fomento Cultural a nível nacional. É inaceitável que o Ministério da Cultura não tenha tido condições para responder em tempo útil. Estamos a falar de 2 anos, não estamos a falar de 2 meses. Portanto, o Estado tem que pensar a sua função ao serviço do cidadão. Nós não existimos para cumprir procedimentos. Nós não existimos para fazer... Também não é uma questão... Isto é mais uma questão suprapartidária. Não tem a ver... com direita, ser de esquerda ou de direita. É uma questão humanitária. E tem a ver com a forma como nós cuidamos dos nossos. E tem a ver com tudo hoje em dia se perde enredado nas teias da burocracia. Nós não existimos para fazer contratação pública. O Estado não existe para fazer procedimentos. O Estado não existe para fazer cabimentos e procedimentos concursais e contratação pública. Estas coisas são meios para atingir fins. E os fins são aqueles que estão ao serviço das pessoas, tornar a vida mais feliz, cumprir funções sociais do Estado. Nós não vivemos num Estado bolchevique, nós vivemos num Estado que tem princípios de social-democracia, de cuidarmos uns dos outros, de atendermos às necessidades daqueles que estão em maior fragilidade. Isto não é condescendência, isto é cuidar dos outros que são iguais a nós. É curioso que o decreto de lei que permitia esta assistência que não foi dada, foi criado numa altura pós-revolucionária em que se valorizava o papel do agente cultural enquanto bem para toda a sociedade. Sim, exatamente. Algo que acaba por... E foi o ministro do CDS que fez exatamente, isto. Mas o que é curioso é que hoje nós conseguimos ver essa degradação de uma leitura que olha para os agentes culturais como entretenimento, muitas vezes, sim, ou animação, que é pior. Mas não lhes dá o real valor de riqueza social. Nem o respeito e a consideração que merecem enquanto criadores numa sociedade que não vive de passado. Aliás, mas isso acontece não só nestes casos, como até no próprio dia-a-dia dos agentes culturais e dos criadores. Porque se vêem, na grande maioria dos casos, reféns de uma lógica que olha para a cultura como um carunchinho que se faz e que se vai fazer. De nada serve nós glorificarmos a arte flamenga e esquecermos que hoje também se faz arte. Exatamente. Falando em Flamengo, o Van Dijk, que era Flamengo. Exatamente. Não é Van Dijk, nunca foi. Eu estava a pensar no Van Dijk. Mas isso também, olha, temos que abrir o i tantas vezes que se calhar não, Márcia, não, é incorrigível, é daquelas coisas que não pode ser. Mas eu acho que é importante... Já não é mau. Pronto. Ele ia dizer mais uma asneira. Ele ia. Mas de repente teve um lapsus mentalis. As melhores asneiras são as que são só intuídas. Sim. Já está intuída, não é preciso dizer.
Raul, retoma. Falando em flamengos que não em queijos, Já ia. ouro branco. É verdade, ouro branco. E não estamos a falar de formigas, estamos a falar de açúcar. Há uma praga por aí. Mas é uma boa praga. O ouro branco. Ouro branco. Há um ouro branco que é uma boa praga. O Ouro Branco, o Raul está a falar da exposição As Ilhas do Ouro Branco, a encomenda artística na Madeira, séculos XV e XVI, que é uma exposição absolutamente extraordinária, que está em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Antiga, e pode ser visitada até o dia 18 de março. Esta exposição, que marca o arranque das comemorações dos 600 anos da descoberta, o povoamento de Madeira e Porto Santo, assinala um espírito que se pretende celebrar, que é um espírito de grande vivacidade e de um certo cosmopolitanismo que havia na Madeira e que é reflexo e que se reflete na riqueza da encomenda artística na Madeira nestes séculos, fruto da riqueza do açúcar. Portanto, esta exposição às Ilhas do Ouro Branco também se diz à arte que o açúcar comprou, porque a Madeira, de facto, viveu aqui um ciclo de enorme riqueza com o açúcar e esse ciclo de riqueza permitiu investir em arte e faz com que a Madeira hoje ainda seja... É um privilégio enorme ver... Passem-me a graça a ver os pacotes de café e passe a publicidade da Delta exatamente na semana em que a Madeira é tema cultural em Lisboa, Sim. no Museu Nacional de Arte Antiga, e nós vamos ao café e percebemos que há um ouro branco que tem a ver connosco e que está fora e que acaba por ter um elevar também desse sentimento ilhéu de que também nós conseguimos, com aquilo que conquistamos e com o nosso esforço e com o trabalho, criar cultura. Criar cultura. Desde muito cedo. Desde o século XV. Dizer que essa campanha da Delta é uma campanha que está a decorrer em Portugal, continental e ilhas, e também em Espanha. Portanto, é uma campanha que a Delta fez para a Península Ibérica e, obviamente, pelo tema do açúcar. A Delta é uma das entidades que apoia esta exposição. E isto é uma forma de chamar a atenção, não é uma menorização de um suporte, o pacote de açúcar, para promover uma exposição desta envergadura, onde estão aqui muitos milhões de euros em obras de arte. É uma forma, sim, de mostrar que a arte faz parte do nosso cotidiano. E assim como nós tomamos o café, também podemos e devemos apreciar uma exposição. E esta exposição é uma exposição que merece ser vista por todos os que tiverem a oportunidade de visitar no Museu Nacional de Arte Antiga. E eu aqui convido todos os madeirenses que tenham a possibilidade de estar em Lisboa ou de visitar Lisboa nesta altura, para fazer-se acompanhar de amigos e serem verdadeiramente embaixadores da Madeira, mostrando aquela que é a riqueza desta terra em termos de património artístico. Estou aqui a falar do século XV e XVI. E se puderem aproveitar, se sobrarem lugares nos charters, Sim. Aproveitem, porque curiosamente é um assunto que temos que fazer à vara. Já agora foi um dos temas, Mas vou só dar aqui nota de uma coisa, que é este fim de semana, esta exposição às Ilhas do Ouro Branco é uma exposição realmente notável, é uma exposição que pode mudar a percepção em relação à Madeira relativamente àquela que é a sua visão e o seu posicionamento em termos artísticos e trazer também um novo olhar e uma nova curiosidade, também aumentando o número de visitantes, porque estas obras são obras oriundas de igrejas, resultam de um grande entendimento e de uma grande compreensão que houve por parte da Diocese, do Museu de Arte Sacra e de várias fábricas paroquiais em ceder as obras para que pudessem de facto integrar esta exposição. E estiveste lá na terceira inauguração, sim. de modo que nos podes dar assim em direto o sentido. A Ana Tércia esteve lá desde o início. Não, é verdade, estiveste lá desde o início e estiveste lá também nessa inauguração, que reparem, foi uma inauguração que a gente já falou aqui no último programa, que teve um conjunto de individualidades várias e que deve ter tido na Tércia, tu fala-nos agora disso, um pulsar e um sentimento autonómico diferente. Sim. Pulsar é bonito. Sim,
eu sou assim de vez em quando. Nós estivemos, de facto, aqui, e tu dizes bem, Celina, é muito importante para a Madeira, porque nós estamos a falar do primeiro Museu Nacional, nós estamos a falar da maior exposição em termos da programação do Museu Nacional de Arte Antiga este ano. Estamos a falar de um museu que recebe todas as visitas oficiais e que cumpre funções do Estado relativamente àquilo que são as relações diplomáticas. E ainda esta semana, acho que foi na quinta ou na quarta-feira, o Presidente da República Italiana esteve numa visita privada do Museu Nacional de Arte Antiga. É um roteiro obrigatório que é veiculado e é comunicado de forma muito insistente junto do corpo diplomático, junto de missões que são organizadas com cariz económico e com um pendor político muito grande. Portanto, o Museu Nacional de Arte Antiga está no circuito das grandes visitas do Estado, e ter esta exposição da Madeira é uma forma de comunicar o destino de Madeira de outra forma. É trabalhar a comunicação da Madeira com base num ativo cultural, e isso é extremamente importante. Quem visita esta exposição fica com vontade de conhecer a Madeira, fica com vontade de vir cá, conhecer as igrejas de onde estas obras são oriundas, fica com vontade de conhecer o deslumbramento que é, de alguma forma, perspectivado a partir dos vídeos que foram feitos pelo Eduardo Costa e que estão no início e no fim da exposição. E eu gostaria de dar só uma breve nota sobre este trabalho que o Eduardo Costa fez, que é notável. A última sala da exposição é uma sala maravilhosa, porque toda a exposição é em crescendo, tem um retábulo maravilhoso, que é único em Portugal, oriundo da Calheta, da Capela dos Reis Magos. E a última exposição tem a Cruz Manuelina, que nós falávamos há pouco, João Márcio, e tem uma disposição que eu diria mesmo que é uma disposição cênica. E é preciso notar que em trabalho de produção de exposição também é necessário pensar na arquitetura, na iluminação, no design. E tudo isso está muito presente aqui nas Ilhas do Ouro Branco. E a última sala tem uma forma de dispor os elementos, e a iluminação é do arquiteto Vajão, que é de facto uma pessoa extraordinária neste tipo de trabalho, que o João Márcio conhece de certeza. E no fim, nós perspectivamos uma linha da Cruz Manuelina e de um conjunto de obras muito emblemáticas que tem como pano de fundo um vídeo sobre a Madeira, que é um vídeo de natureza, e que de alguma forma mostra-nos alguma, pelo menos para mim, uma elevação espiritual que é também passível e possível através da natureza. E essa é a grande experiência a Catedral religiosa. Natural como inspiração das obras executadas. Sim, porque, Márcio, a natureza que a Madeira tem e que tem a obrigação de preservar é um templo sagrado. E nós devemos também olhar para a nossa natureza, não só como um ativo do ponto de vista turístico, mas também como uma experiência de elevação espiritual, porque um povo que seja embrutecido e estúpido não valoriza a sensibilidade, nem valoriza as manifestações de caráter cultural e artístico. E nós não somos isso. Nós somos muito mais. E é isto que esta exposição mostra. Não só o século XV e o século XVI, mas aquilo que a Madeira também hoje pode dar-se a descobrir. E aquilo que foi a descoberta desta terra de encantamento e que foi preciso trabalhar, também hoje em dia há sempre um turista que nos procura pela primeira vez. Encantados estamos nós aqui a ouvir-te e tenho a certeza que os nossos ouvintes também. Mas se calhar vamos passar para assuntos mais terrenos. Mas antes de passar para assuntos mais terrenos, eu já agora que estamos a falar aqui nesta área tão cultural, dizer-vos que nesta passada quarta-feira surgiu aí essa notícia importante de que há muitas prendas nos sapatinhos em termos culturais. E eu não poderia deixar de passar esta oportunidade em vão. E perdoa-me Raul, perdoa-me Márcio, mas agora vou ter que dizer mesmo uma coisa. Outro dia lia que, e isto vai ficar assim no meio, logo se vê quem está atento ou quem não está atento, que a Ana Tércia Xavier tinha sido a nossa melhor diretora da cultura dos últimos 15 anos, quiçá para trás também. Mas há dúvidas! E eu não posso deixar passar a presença da Ana Tércia aqui em estúdio e olho, como diria uma amiga minha brasileira, íris com íris, por a felicitar pelo seu elevadíssimo desempenho e por dizer-lhe, tal como já disse publicamente, porque nestas coisas, apesar do recato, há coisas que têm que ser ditas, dizer publicamente que ainda hoje não compreende porque é que ela não está lá a ocupar o cargo de onde nunca deveria ter saído. Na Tércia, tu agora irias ficar constrangida. Tenho dito, não vou prolongar-me porque temos outros assuntos, mas na Tércia, que isto subscrevemos na íntegra. Aliás,
só passou para conseguir cá chegar, teve de passar esse teste. Pois. Conseguir ser a melhor diretora regional da cultura de sempre para poder estar no plano estratégico. Isto aqui não é só chegar ali, bater à porta e toca entrar. Eu, olha, acho muito bem, Márcio, conseguiste. Eu tentei ser um bocadinho mais diplomata, mas acho que tu é que és o verdadeiro. Bem, Não, agora faz aqui, só que fica bem, um silêncio, um respeitoso silêncio. Eu gostava de falar de uma coisa que é muito importante e que passou aqui na lista do obituário. Esta semana fez 37 anos que Sá Carneiro morreu. É verdade. E inclusivamente foi uma das publicações que me chamou a atenção enquanto referência mesmo no obituário da sua partida. E eu gostava de dizer uma coisa. Eu tinha 7 anos quando Sá Carneiro morreu. Ele morreu no dia 4 de dezembro de 1980 e eu só conheci Sá Carneiro muito mais tarde, quando comecei eu tinha a estudar. 10. Pronto, 7 anos. Eu lembro-me da minha mãe chegar ao quarto e dizer que o primeiro-ministro de Portugal tinha morrido. E eu não compreendia o que é que aquilo queria dizer. Mas mais tarde, também porque estudei, fui aqui colega, como estava a falar há pouco, do rol de Relações Internacionais, portanto eu tive um pendor de ciência política muito grande na minha formação. Perdão. Ainda chegaste a ter o Adriano Moreira como professor. Eu tive o professor Adriano Moreira como professor no UES, que foi meu professor de Teoria de Relações Internacionais, e o Adelino Maltês. E eu gostava de dizer uma coisa, que é, eu estudei, li, procurei conhecer um pouco Sá Carneiro, já ele não estava entre nós, porque eu identifico-me com a social-democracia e acredito que é possível em Portugal, e nós temos espaço e mais do que isso, temos necessidade para um partido social-democrata que ponha em prática os princípios fundadores pelos quais Sá Carneiro se bateu tanto, muito por influência sueca, não só pessoal, mas também pelos ensinamentos e pelo saber que ele foi beber nas formações políticas que fez. Eu gostaria de dizer que um homem que diz, como Sá Carneiro disse, se a situação for considerada incompatível com as minhas funções, escolherei a mulher que amo. Um homem que diz isto é um homem em quem eu confiaria à sua advocacia. E eu gostava de dizer isto porque nós temos que olhar à época. Nós estamos a falar do fim da década de 70. Nós estamos a falar de um país com uma sociedade retrógrada. É um pouco Edward VIII, não é? Sim. Ele era verdadeiramente... Com a devida ressalva que o Eduardo era um estovado. Sim, mas desistiu. Sim, o gajo era o rapaz, mas para todos os efeitos desistiu de uma coroa por amor. Por um rabo de saia. Não é verdade, porque fazer escolhas por amor não é a mesma coisa, permitam-me que vos diga, caríssimos senhores, do que fazer as coisas por um rabo de saia. Aqui nós estamos a falar, eu estou a ter uma visão de um homem, porque eu acho que é isso que falta também na política, que é a visão, se as pessoas não forem boas pessoas, não serão bons gestores do interesse público. Se alguém não tiver caráter, não vai ser um bom primeiro-ministro, não vai ser um bom presidente, não vai ser um bom secretário, não vai ser bom em nada. Já houve primeiros-ministros sem caráter em Portugal? Já houve pessoas que tinham interesse pessoal à frente do interesse comum. E isso é uma falha de caráter, porque as pessoas fazem um juramento quando assumem essas funções. E esse juramento fala por minha honra, fala uma série de situações que eu acho que deviam ser lembradas diariamente, porque as tentações são muito grandes quando se exerce o poder. E eu não estou a dizer isto por falhas de caráter dos próprios, mas pelas tentações de terceiros. E é muito importante que nós, cidadãos, cuidemos dos nossos eleitos, porque eles também estão sujeitos à pressão, eles também são sujeitos a tentações, e eles devem ter ao seu lado o apoio daqueles que os elegeram, e que devem fazer um escrutínio responsável, mas também devem fazê-lo com a consciência que são pessoas que estão a exercer aquelas funções. Não são super-heróis. São pessoas que são sujeitas a tentações, são pessoas que são sujeitas a corrupção e são pessoas que são sujeitas a dias menos bons. E nós, como eleitores, nós como cidadãos, devemos cuidar dos nossos eleitos.
Devemos lembrar-lhes não só aquilo que nós cobramos, que é para isso que eles estão lá, mas devemos apoiar. Porque no dia em que nós vivermos sem solidariedade também a este nível, para aqueles que nos governam, é muito injusto, porque as funções de poder são funções de solidão. E as pessoas, quanto mais frágeis estão, também a esse nível, mais vulneráveis ficam a esse tipo de pressão. Portanto, eu queria deixar essa nota, porque acho que é importante nós cuidarmos também daqueles que elegemos. O que eu adoro neste tipo de programas, e se eu puder, há de ser sempre assim, é que não pode haver um guião, mas nós também nos podemos borrifar completamente no guião e ter um programa de altíssimo nível. É o que está a acontecer esta manhã, e eu não trocava isto por nada. Nem apetece pegar no tal guião e falar de écume de jour, da espuma dos dias, que até parece pequena. Belíssimo. Até parece pequena. Qual é a vontade que eu posso ter agora de falar que esta foi a semana em que mais se falou nas bolas de Cristiano Ronaldo, por exemplo? 5 não foi? 5, já vai em 5. Cristiano Ronaldo é o exemplo do mérito. Eu gostava muito que nós pudéssemos ter um mérito como um ingrediente natural na nossa sociedade. Em todas as profissões, em todas as áreas. Obviamente que no caso do Cristiano Ronaldo nós estamos a falar de uma exceção centenária, não é? Estas coisas não acontecem todos os dias, é um motivo de orgulho e é necessariamente um motivo de valorização também da Madeira. E a Madeira tem sabido aproveitar Cristiano Ronaldo em termos da sua promoção. Não é por acaso que a Madeira tem recebido tantos prémios e tanto reconhecimento e tem tido uma notoriedade junto de públicos muito diferentes, porque esta parceria que foi feita pelo Governo Regional, julgo que através da Associação de Promoção, que permite uma regularidade de postos, por exemplo, ao nível de páginas nas redes sociais, eu acho que isso foi muito importante para uma divulgação mais expressiva do destino junto de públicos que de outra forma se calhar nem conheciam, nem sabiam que a Madeira existe. Portanto, eu acho que Cristiano Ronaldo é um exemplo que irá perdurar pela sua humildade. Eu esta semana, ontem, vi uma fotografia de uma amiga minha. Saúde, Márcio. Essa minha amiga é diplomata e tinha tirado uma fotografia da filha com o Cristiano Ronaldo. Com o busto ou com o próprio? Com o próprio. E então ela dizia, Cristiano Ronaldo a tirar uma fotografia com a minha filha, portanto, obviamente a filha era mais importante. Mas o que eu achei notável foi, de facto, a atitude de completa simplicidade e de à vontade em que ele estava neste conjunto de fotografias e que mostra uma pessoa que está disponível para a celebração dos outros. E que é, acima de tudo, um grande ser humano. É. E isso prova todos os dias. E isso foi aquilo que eu vi nessa fotografia. Como é que aquele homem que acabou de ganhar uma bola de ouro tem aquela... E era sincera, aquele entusiasmo, aquele gracejo que ele tinha no olhar naquela fotografia de brincadeira com a miúda, era de facto um sinal mais evidente do grande ser humano que ele é, de uma pessoa disponível para os outros e que percebe que ele é importante para os outros. E que tem um valor, permite-me, Natácia, que diga que atribui um valor ao trabalho e à dedicação às causas de forma extraordinária, porque é um trabalhador e com afinco de todas as causas que e ele não faz gala. Olha, a minha mãe sempre disse, não se dá com uma mão aquilo que a outra não se fala uma mão aquilo que a outra dá, mais ou menos isto. Eu acho que o Cristiano Ronaldo exemplifica muito bem esta abnegação e esta generosidade. Ele não faz gala daquilo que ele dá, ele não faz gala daquilo que ele ajuda. E é de facto uma pessoa de uma grande simplicidade, de uma grande generosidade. Eu nem sei como é que é possível alguém que atingiu o patamar de excelência que ele atingiu não se deslumbrar quando nós vemos tantos exemplos de mediocridade no nosso dia-a-dia. De mediocridade deslumbrada, que é uma coisa muito triste e que nos mostra o que se vê mais a falência completa da educação. Nesta ilha é precisamente isso. Mediocridade deslumbrada. Exatamente. Olha, e o que é que se passou, afinal, neste raio desta ilha, que já chegamos quase ao fim do programa e não se falou de
porra nenhuma do que aconteceu durante a É verdade, olha, Raul, Nada, não aconteceu nada. Vamos a ver. eu hoje que estou com o cronómetro na mão, Sim. devo dizer-te que estamos a sensivelmente 6 minutos e pouco do fim. Ora, dá precisamente para o que aconteceu durante a semana, ainda sobra tempo. E eu pensei num plano estratégico, vê lá tu. Ai, então tá tá bom. É verdade. Das manhãs de Páscoa. Há um segredo que Não. há um segredo que subjaz ao nosso programa, que é o plano estratégico do programa, é chegar ao fim. Sempre, todas as semanas. E por acaso estava com receio se conseguia chegar a metade. Oh, rapaz, ficávamos aqui 2 sábados. Mas a Natécia vai ser convidada recorrente. Recorrentemente, claro. Tenho que preparar-me. Não. Já estás preparada. Isto foi sem preparação. Mas repara, se nós formos a ver, esta Foi a melhor diretora regional de cultura. Da cultura. Exatamente. E nós Vá, assinamos. mais um drum roll. Olha, Raul, nós e mais umas E centenas mais de umas praiano centenas. que até petições na internet houve. É verdade, olha, dizer. Eu já não sei o que é que te ia dizer, avança. Ia dizer que afinal de contas, se formos a ver, o teu plano estratégico já lá vamos. Só para referir, que este chega a esta altura é assim, é os 50 melhores restaurantes, é os jantares de Natal dos partidos, é a inauguração do Madeirense. Isto começa dezembro, é só encher a melão. É só encher a melão. E calma que abriu em Paris mais um restaurante nudista que se chama Cocovão. Oh, mon Dieu de la Croix. É um restaurante nudista. Nudista. É só Não me perguntes onde se põe o guardanapo. Bom, eu Raul, vim devidamente documentada esta noite, como sabes. Conta-me o teu plano estratégico. Lembrei-me que poderia ser um excelente plano estratégico, um plano anticonsumo. Época natalícia não, parece muito mal. Olha, eu tenho um plano estratégico que é o das missas do Porto. Eu tenho aqui uma lista e Olha, eu o meu queria era um muito bocadinho- falar nisto, que são missas do Porto de eleição e que eu vou aproveitar para fazer aqui a publicidade dos amigos do Porto. Isto é um coletivo, a gente chama assim um coletivo. Estão sediados no monte. Não. Ah. Mas a primeira Agora missa... partiste tudo, pá. Primeira missa já no dia 15 em Santo António, depois vão para a Ribeira Brava e a minha missa de eleição, que agora não tenho problemas nenhums em ser politicamente inconveniente, a minha missa de eleição é no Rochão, que eu adoro. Ela aquele diz povo isto, que nunca camacheiro. foi a São Jorge ou a missa Sim, do Parto. mas eu adoro aquele povo camacheiro e desde há 2 anos que para mim não há Natal sem ir à Alvorada no Rochão, que é no dia 17 de dezembro, São Jorge. que é um grupo Vamos extraordinário. todos, Raul, tomaste nota? Vamos todos. Alvorada, 17 de dezembro. Alvorada às 6 da manhã, com o toque, o som dos búzios a chamar, como nos pastores antigamente. Às 6 da manhã, toda a gente por lá abaixo, na freguesia mais alta da Madeira, o Rochão, com uma missa no dia 17, que é animada por uma série de grupos, desde o grupo de folclore do Rochão, que eu devo dizer que é um grupo que eu tenho um carinho enorme e mando-lhes um grande beijo, um grande abraço. É um grupo que este ano integrou a Federação Portuguesa de Folclore. É o 3º grupo da Madeira a integrar a Federação Portuguesa de Folclore. Tem o Ricardo Batista à frente do grupo, que é uma pessoa extraordinária e muito trabalhador. É um grupo que tem sabido valorizar as tradições da Madeira e Eles fazer... prometeram-lhe quantos litros de poncha. Muitos. Já tenho um sininho para tocar. Não, mas isto é importante valorizar o trabalho que está a ser feito ao nível do folclore na Madeira 3 minutos. e dizer que o folclore Isso não dá tempo para transferir uma embaixada para um lugar qualquer. não dá. E não falamos do Trump Opa, e de Jerusalém. Desculpa, agora é Trump. Não. Se chamamos Anthony Van Dyck, agora também vamos começar a dizer Olha, Trump. Não, é Trump. Sabem É que Trump. O presidente Maduro da Venezuela, nas suas alocuções, Isso também está muito verde. nas suas diatribas, ele diz sempre: olha, Trump, Nem sequer chega a dizer o que tem. é imperialismo de Donald Trump. Pois, mas ele também... Isto do Trump, quando o Raul disse que ia falar neste assunto, e fiquei a pensar, mas o que é que uma pessoa pode dizer sobre isto? Que a direita mais reacionária, que os evangélicos mais conservadores estão a fazer valer as promessas que foram feitas na campanha. Isto é o preço que se paga às bases de um partido. Isto é o populismo a falar mais alto. E isto é o preço que um presidente paga
por pôr na sua agenda, primeiro, as bases de um partido que se calhar nem são representativas de todos aqueles que ele quer governar. A Tércia falou dos evangélicos, o que é engraçado, porque a teoria dos evangélicos... Evangélicos conservadores, reacionários, da direita. É que, uma vez restituído o templo republicana a Jerusalém, o Messias volta. Sim. E Meus amores, meus amores. Mas há uma questão aqui só que eu queria deixar uma nota, Celina, muito um minuto breve. e Calma, meio. Messias, Muito não breve. estou a falar de Paulo Cafofo. Atenção. Não vai ser, isso é só em 2019. Uma breve nota, só para dizer o seguinte: a diferença desta escolha que Trump fez é a diferença entre escolher governar para uma expectativa que tem uma escala planetária, e é isso que é expectável de um país como a América, ou ter uma governação completamente enviesada, que também acontece noutras escalas, que é sustentar e satisfazer as bases de um partido. Um presidente que vive governando para as bases de um partido nunca pode ter a ambição de governar para uma escala maior. Portanto, muito bem, o nosso tempo acabou. Nós voltamos no próximo sábado, onde encontraremos provavelmente a Ana Tércia a acabar a sua alocução. Obrigado por terem estado connosco, por nos terem ouvido mais ou menos atentamente, e muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigada, eu fui um e prazer pelo enorme. brilhantismo das tuas intervenções. Muito obrigada, eu gostei muito da Ginja. Não houve ginja, é tudo falso. Celina, podes arrancar. Ao sábado As de coisas que manhã. chamam ao café. Ao sábado de manhã, aos cafés, chamamos ginja, e como tal, é assim também com este humor que já nos é característico, sim, porque já vamos na próxima semana para a 4ª edição, esta já é a 3ª, já somos uma família Plano Estratégico. Passe muito bem, bom fim de semana, boa semana e até sábado. Plano Estratégico, a análise da semana na JMFM. João Márcio de Matos, Raul Ribeiro, Celina Pereira e os seus convidados vão aumentar a produção de gargalhadas. Plano Estratégico, aos sábados às 9 da manhã, para começar o fim de semana em grande.